Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou falar sobre como começar a investir. Como não existe um jeito certo ou o melhor jeito para começar a investir, mas sempre investimentos tem um começo meio que uma trilha a seguir. Então, de fato, o que eu vou dizer assim, como começar a investir, eu vou pegar essa trilha que eu penso por mim como sendo algo bom para se começar a investir. E a primeira dica que eu trago é que se você quer começar a investir, começa criando uma reserva de emergência. Ah, mas o que é uma reserva de emergência? A reserva de emergência é um dinheiro aplicado que você vai conseguir resgatar ele se houver algum problema em sua vida. Por exemplo, acontece alguma coisa, você precisa de dinheiro. Às vezes, se ele tiver alocado em um investimento, por exemplo, ações, fundo imobiliário, ou até uma renda fixa que tem prazo para você tirar, fica mais complicado de você vender e tirar aquele dinheiro na hora. Então, o primeiro passo é você deixar um dinheiro de segurança, que você consegue ter fácil acesso na hora que precisa dele. Então, o quanto seria, né, para deixar como uma reserva de emergência? Que eu estudei assim sobre e bastante gente fala que é bom deixar a reserva de emergência. Eu comecei assim também, de 5 a 6 meses do seu custo de vida. Então, por exemplo, se você ganha 2.000, então, no caso, se você vai ficar 5 meses, por exemplo, parado, o custo de vida seria, o custo seu de ter em reserva seria 10.000. Então, você pega o valor que você ganha e multiplica por 6. E aí, ou 5 por aí. É uma média, mas pode variar de pessoa por pessoa. E você deixa aplicado naquele investimento. Mas qual investimento a se fazer, né? Um bom investimento que você consegue ter dinheiro, pegar aquele dinheiro na hora e rende também. Não é um investimento como poupança, né? Que no caso não é um investimento, é apenas um jeito bem básico de você deixar o dinheiro lá, só que ele rende muito pouco, até abaixo da Selic. E em alguns casos, até se a inflação subir, ele rende abaixo, então as coisas sobem e seu dinheiro desvaloriza. Então não é uma boa opção para deixar como reserva de emergência. Um investimento bom para colocar o seu dinheiro como reserva de emergência é o CDB de liquidez diária, 100% do CDI. Porque ele vai estar rendendo lá a taxa Selic, não, a taxa do 100% do CDI, ele vai estar rendendo o CDI, que segue ali a taxa Selic, por aí. E também CDB de um dia útil, então você consegue tirar o seu dinheiro em até um dia útil. Isso é muito vantajoso, porque às vezes você vai deixar seu dinheiro, por exemplo, alocado em uma ação, e, por exemplo, e se a ação cai? Aí você vai ter que vender no prejuízo para resgatar aquele dinheiro. Então, no caso, tem que ser um investimento que é segurança, né? Reserva de emergência, é segurança. E depois que você completar esse período, ter o dinheiro, essa parte alocada em reserva de emergência, aí você pode ir começando a entender o seu perfil, como que funciona o seu perfil. O que seria seu perfil de investidor? Varia para cada pessoa, mas tem pessoa que é mais conservador, gosta de investimento mais seguro. Outras já são mais, como que fala, gosta mais de risco, preferem investimentos e não tem receio diante da volatilidade, né? Não tem receio se você investe em algo e aquilo lá vai cair ou vai subir. Então ela tem a perseverança naquilo, ela tem um controle, né? Ela não se deixa levar pelo medo daquilo. Então ela já é um perfil mais arriscado, né? E tem o outro que, na minha opinião, é o melhor, é você se arriscar e você ser moderado. Então é você dividir seu dinheiro em renda variável, aquela lá que varia, ações, fundo imobiliário,
criptomoedas também, e renda fixa, CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, e você deixar não tudo em um e nem tudo em outro, por exemplo, não deixar tudo em renda variável, nem tudo em renda fixa, mas ir mesclando, né, um pouco de cada, porque quando você investe um pouco de cada coisa, você pode minimizar os lucros que você vai ter, mas também você pode minimizar muito os danos que você vai perder caso haja uma crise no mercado, por exemplo, uma queda repentina, se você deixasse tudo em um investimento, por exemplo. E então você completou sua reserva de emergência, você começou a investir ou em renda variável ou renda fixa, ou nos dois, foi descobrindo o seu perfil, se você consegue estar mais disposto ao risco, a ver seu investimento subindo ou descendo, né? Se ele está caindo ou subindo. Ou renda fixa. E aí depois, qual que é o próximo passo? Tem algum próximo passo? No caso, você tem que desenvolver a paciência. Porque como eu já disse em um vídeo anterior, investimento é como ver a grama crescer ou esperar a tinta ou esperar a tinta secar. É algo chato, não é algo divertido, né? Muitas pessoas acham que pode ver, sei lá, day trade, acho que é uma emoção você ficar ali e ganhar dinheiro e falar, nossa, é isso que é. Mas não é, porque o investimento ele é algo monótono, né? Não é igual tem uma história do livro lá do Antifrágil, né? Por cima assim que o Nassim Taleb ele fala, né, que tem um dentista, ele se aposentou, aí agora ele vai viver de investindo. E aí ele começa a investir em renda variável e todo dia e todo dia ele começa a olhar o gráfico. Todo dia ele fica lá olhando o gráfico, se está subindo ou se está descendo, se ele está ganhando ou se está perdendo. E aí ele fala como que isso é prejudicial para tanto para o seu bem-estar e para a sua saúde mental. Porque você fica apenas em dados momentâneos. Porque uma queda de um investimento não quer dizer que aquele investimento é ruim em si. Pode ser um período ruim. Mas, claro, você tem que estudar o investimento antes. Entender como ele funciona no básico. Não é investir o dinheiro em qualquer coisa. Mas também, se ele cai, não significa que ele é um investimento ruim. Se você viu que ele tem potencial, então é a paciência de você esperar. Não ficar todo dia olhando o gráfico, mas ter meio que adotar um padrão, uma rotina. Por exemplo, todo mês você vai investir um pouco. Então, todo mês você abre a tua corretora, compra lá seus investimentos e deixa. No outro mês faz isso de novo, dá uma pequena analisada ali, mas continua, não é ficar olhando sempre se todo dia, né, se ele tá caindo ou tá subindo, porque de fato isso faz mal para sua saúde mental também. Talvez você acabe olhando lá o investimento e dá aquela receio, né? Ou um receio tanto de vender ou tanto de comprar e você acaba tendo um erro por causa de uma emoção de curto prazo, né? Isso não é muito bom. Então, tanto quanto a paciência, é você saber esperar. É você deixar o seu dinheiro alocado em vários ativos. E claro, depende também da sua quantidade de dinheiro. No caso, se você tem pouco, é bom você mesclar bem pouco de cada parte. Por exemplo, bem pouquinho de cripto, bem pouco de renda variável e bem pouco de renda fixa. Mas quanto mais você vai aumentando, aí você vai diversificando mais. Então, também não adianta você ter R$ 1.000 e investir em vários ativos diferentes, porque isso também não adianta, porque quanto mais dinheiro você tem, sua chance de perder vai aumentando também. Então, por isso que é bom você ir diversificando. Mas agora, se você tem pouco, sua chance de ganhar também bastante é muito pouca, mas sua chance de perder é muito pouca também. Então,
Compensa você se arriscar um pouco mais no começo, quando você tem pouco. E conforme vai aumentando, você vai diversificando mais e mesclando tanto os lucros quanto as perdas. E também os investimentos é algo que é interessante, porque hoje no Brasil muitas poucas pessoas investem, né? Talvez tenha mais pessoas investindo em apostas do que de fato investindo em algum investimento de um investimento que não seja furado, né? Porque também tem talvez até um senso meio em população geral de a cultura do dinheiro fácil, da pessoa querer ganhar dinheiro fácil. E tem muito isso que eu vejo no Brasil, que é loteria, jogo de aposta, cassino, que é muito tá muito na moda hoje, né? A pessoa acho que vai ganhar dinheiro muito fácil, que vai enriquecer ou vai multiplicar seu dinheiro de uma forma abundante. Mas na real mesmo, é que dinheiro fácil não existe. Por mais que você compre jogos de loteria, por exemplo, e ganhe um dinheiro muito. É muita sorte que acontece, não é de fato uma premeditado que você vai ganhar e vai ser dinheiro fácil. Porque isso, no caso da loteria, tem a ver muita sorte. É mais fácil um raio cair em você do que você ganhar naquilo. Claro, se for pouco dinheiro que você está comprando, por exemplo, um jogo lá de loteria, então não tem tanto a perda. Mas agora o que acontece, pegando em apostas esportivas, cassino, a pessoa ela coloca um pouco, ela ganha e ela vai querendo mais. E aquela sede de ambição, por sempre querer mais, 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 ela continua até que chega uma hora que ela perde. E é o que acontece em muitos casos hoje no Brasil. Muitas pessoas começam a investir e talvez tem família, tem ali, começa a investir o dinheiro que a família precisava. Isso piora em geral as pessoas, tanto suas pessoas à sua volta que talvez dependem dela, sua família. Então isso é um grande erro que tem se mostrado hoje na cultura. É a falta de paciência e o desejo por ganhar rápido. E isso é complicado. Você tem que começar, talvez, não sei se tem, talvez seria o estudo que poderia melhorar isso. A capacidade de você ter experiências ou refletir sobre certas coisas. Desenvolver isso em si mesmo ajudaria muito, porque no fato você vê que quem enriquece com esses jogos são as pessoas que são os donos, as pessoas que divulgam, e não as pessoas que jogam, né, de fato. Então, o investimento é essa forma, né, a sequência, que se você fazer isso bem e fazer isso por um longo tempo, não é uma maneira certa de você ter muito dinheiro, mas é uma maneira certa de você melhorar muito em relação ao que você tinha no começo. E na real mesmo, é paciência e disciplina. E dar tempo ao tempo. Porque uma hora acontece, uma hora ela muda, porque o juros compostos é extremamente absurdo quando você olha para ele, você vai fazer um cálculo, né, numa calculadora, que tem muitos calculadores na internet, você coloca lá o valor inicial que você vai colocar, por exemplo, coloca lá no investimento lá que renda 12% ao ano, por exemplo, pegando taxa básica assim, né? 12% ao ano, você coloca lá R$ 1.000 de início e vai investindo R$ 100, 200, R$ 500 por mês. E aí você vê a quantidade de ano, né? Que no começo, aquele gráfico ele vai seguindo reto. E conforme os anos vão passando, a curva dele vai subindo cada vez mais.
até que ele continue reto e depois ele sobe muito conforme passa o tempo. E veja que é o mesmo valor que você está investindo. Então, os juros compostos faz muita diferença nos investimentos. Ele faz uma grande diferença. Então, você tem, por mais que ele não seja uma coisa que ele é muito prejudicial também, porque pensando em um cartão de crédito, se você estoura no cartão de crédito e não tem a condição de pagar, isso acaba te ferrando muito, porque a quantidade do rotativo de juros com juros do cartão é muito alta. Então seu dinheiro, sua dívida inicial pode ficar muito grande. Então se for para pegar para uma coisa ruim, pelo menos pega para uma coisa que vai melhorar e não piorar, que é a parte dos investimentos.